Aleluia. Senhor, faz-nos nos concentrar na grandiosidade do Teu poder, do Teu nome, Senhor, porque Tu és tão grande, tão maravilhoso, tão bom para nós, tão misericordioso. E quantas vezes nos esquecemos disso ou focamos, Senhor, nos problemas, nas tempestades. Mas nesta noite nós pedimos, faz-nos, Senhor, a nossa mente concentrar-se sim na Tua grandeza, no Teu poder, Pai. Fala conosco esta noite. Nós temos sentido a Tua presença neste lugar e nós convidamos, Espírito Santo, continua em nosso meio. Venha, Senhor, com uma palavra de mudança, transformação, de consolo. Eu não sei como o Senhor quer falar conosco aqui esta noite, mas eu peço, não nos despeça como entramos, Senhor. Nós somos carentes de Ti, nós precisamos do Senhor agindo em nós, limpando, removendo tudo que não Te agrada, porque nós queremos ser como Jesus. Mas também entendemos que para isso existe um processo, Senhor. E esse crescimento muitas vezes é através da dor, dos problemas. Mas nós pedimos, mantenha-nos perseverantes e focados nesse Deus grande e poderoso que é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Aleluia. Olha, meus amados, eu confesso para vocês que hoje eu estou até constrangida em pregar. Sabe por quê? Vou contar para vocês. Porque eu vim de manhã no culto. Ai, e estava tão lindo o culto, a pregação. Claro que eu acho assim, ó, que em termos de presença de Deus, eu vou dizer assim que agora eu senti mais, né? Não, é porque sabe o que é? Porque sempre o próximo culto é melhor, não é? Mas a palavra eu não prometo para vocês. Porque, irmãos, vão no site da igreja e escutem a palavra dessa manhã. Foi sobre fé inabalável. O pastor Silvio trouxe uma palavra ministrada de Deus para o nosso coração. Escute esta palavra que eu tenho certeza que Deus vai tocar. E enquanto isso, nós vamos aqui apresentar a nossa querida irmã Isabel, que está visitando-nos essa noite. Seja bem-vinda, irmã Isabel. A irmã Isabel é amiga da irmã Selma. Ela está visitando a filha, ela está com cheirinho de Brasil, irmãos. Então, depois, vocês que estão com saudade lá, podem dar uma cheirada, uma cafungada nela. Que Deus abençoe, viu, irmã? Nos sentimos muito felizes com a sua presença aqui conosco. Então, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 92. Você vai dizer, como assim? De novo? Hoje nós vamos falar sobre o cedro do Líbano. Nós falamos algumas semanas atrás sobre a palmeira. Então, hoje, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 92, verso 12, que diz assim a palavra de Deus. Salmo 92, verso 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Hoje, se eu fosse ousar assim, fazer um tema para a mensagem, é uma pergunta. Você é erva verde no campo ou cedro no Líbano? Aqui nós lemos sobre a palmeira e o cedro do Líbano. E eu estava aqui me questionando no dia de hoje e eu me imaginei algo assim, se você tivesse que publicar um relatório individual da produtividade da sua vida, como seria esse relatório? Se você tivesse que publicar um relatório individual de ti, você diria que você é uma árvore como a palmeira, que cresce e dá muitos frutos e que é forte como o cedro do Líbano? Sabe, eu muitas vezes já me imaginei uma pessoa muito forte. Mas, normalmente, eu dou esse relatório quando as coisas estão bem.
Mas se nós fôssemos avaliar os momentos de tempestade ou os momentos que somos passados no funil, nem sempre eu sou forte. Mas a Bíblia diz que aquele que está plantado no Senhor, ele vai ser forte. Ele vai crescer de forma forte. E Deus, ele nos ensina em sua palavra que sem raízes nós não seremos fortes. Sem raízes nós não daremos frutos. Sem raízes nós não seremos árvores frutíferas. Por quê? Porque para nós darmos frutos e sermos fortes, nós precisamos estar com as nossas raízes aprofundadas e saudáveis. E é interessante que uma grande e frutífera árvore, ela precisa de raízes para quê? Para suportar o calor, para ela suportar os ventos fortes, para ela suportar a seca se vier. Nós sabemos que uma árvore plantada, uma árvore que cresce, uma árvore que dá fruto, uma árvore forte, ela busca água em regiões desertas, nas regiões mais profundas da terra, não é na superfície. E de igual modo, a nossa vida com Jesus é da mesma forma. Nós devemos buscar a água da vida, mas na profundidade da graça de Deus. E o cedro, tem a foto aí para mim, irmão Neto, por favor? Este é uma árvore, o cedro. É uma árvore alta, vocês estão vendo. E ela pode atingir até 40 metros de altura. E o crescimento dessa árvore, ele é sempre firme e contínuo. Não é algo assim que cresce, para. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou desistindo de tudo. Não, é um crescimento firme e contínuo. E essa árvore, ela tem raízes muito profundas. E a folha dessa árvore, não importa a estação, sempre é verde. Vocês veem aqui nos Estados Unidos, o que acontece com as árvores no inverno? Elas perdem as suas folhas. Mas essa árvore, lá no Líbano, eu esqueci de trazer o meu pendrive, mas eu tinha uma foto onde elas estão numa montanha muito grande, rodeadas por neve, e as suas folhas continuam verdes. E ela também possui um cheiro gostoso. Aos 40 anos de idade, ela vai dar cones que vão produzir sementes. E ela resiste à água, ela resiste ao vento, ela é pouco tolerante à sombra, ela prefere lugares com um sol total. Então, ela também é tolerante à seca. Olha que interessante quando Deus ele nos compara. Ele nos diz para nós sermos... aqueles que amam ao Senhor serão como cedros do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do Senhor. O Líbano é uma série de montanhas que no hebraico é branco, porque, como eu disse para vocês, essa foto que eu tenho, os picos eles permanecem cobertos de neve. E um fato muito interessante é que seus picos mais elevados medem até 3.000 metros. E é nessa grandeza das montanhas, coroadas de neve, que, além dos olivais e vinhas, ela é revestida de cedros. E essas montanhas, elas são regadas do quê? De água fresca, que faz com que os vales sejam férteis. E é exatamente o que a Bíblia descreve. Tudo se combina para formar a glória do Líbano. E foi lá no Líbano, essa é uma da parte das terras que Deus prometeu para o povo de Israel. E Deus disse que ele ia levar eles para uma boa terra, terra de ribeiros, de fontes e de abundantes mananciais que regam vales e montanhas. E lá nós vamos encontrar essas árvores plantadas no meio desse manancial que distribui águas. Agora, com essa descrição que eu dei para vocês aqui, nós vamos entender que
esta qualidade de terra fértil que os cedros estão plantados faz muito a diferença. Por quê? Porque para nós, os cristãos, se nós levarmos para o espiritual, o Senhor que é a fonte da nossa vida. É em Deus que deve estar as nossas raízes. É nele que a nossa vida tem que estar escondida. Mas eu te pergunto nessa noite, será que nós estamos realmente plantados em Deus? Será que nós podemos dizer o Senhor é a montanha que nós estamos plantados? Porque as raízes do cedro, nos primeiros 3 anos de vida, esta árvore alcança só 5 centímetros. O que é? 5 centímetros é isso aqui, né? A árvore cresceu, em 3 anos ela cresceu 5 centímetros. Aquilo que nós ouvimos, o exterior, a vista. No entanto, tem algo profundo aqui. As suas raízes já cresceram até 1,5 metro de profundidade. Ela não depende da chuva. Por suas raízes buscarem água diretamente nos lençóis freáticos. Sabe o que eu aprendo com isso? Que você vai chegar perto de Deus o quanto você quiser. Só vai depender do tempo, de tanto tempo que você quer investir no seu relacionamento com Ele. O problema é que muitas vezes nós ficamos desejando. Eu queria ser como fulano. Eu queria ser igual a Maria. Eu queria ser igual a José. Eu queria ter essa fé inabalável. Eu queria ter essa unção, essa graça de Deus, essa sabedoria, esse conhecimento. Ok, o que você está fazendo para obter isso? O problema é que nós ficamos desejando e não agimos. E essa ação, ela vai ser o quê? Nós buscamos no Senhor, aprofundamos no Senhor as nossas raízes. Nós não devemos apenas desejar, mas agir. E enquanto as tuas raízes não se aprofundarem, você vai ficar onde? No raso. Normalmente, como que aquelas ervas verdes, que se você ler todo o Salmos de 92, dá essa descrição para nós. Raízes profundas falam do quê? De intimidade. E intimidade não se expõe às pessoas. Eu não vou expor a minha intimidade com o meu marido para pessoas, nem você. Intimidade fala de ser visto apenas por Deus. Porque raízes nós vemos elas? Não, raízes são vistas por Deus. E aqui tem aquele versículo bíblico de Mateus 6,6 que diz assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê num lugar oculto vai te recompensar. Então vejam bem, a nossa intimidade com Deus, ela é recompensada. Muitas vezes nós queremos fazer orações bonitas, mas elas podem ser falsas. Por quê? Porque nós vamos expor a podreira, o lixo do nosso coração. É aonde? É no íntimo com Deus. É lá que nós vamos abrir o coração e falar o que estamos sentindo mesmo. A importância de ter raízes profundas nos mananciais de Deus vai ser revelado na nossa inalteração da nossa vida diante de Deus, mesmo diante do calor. A nossa vida não vai ser inalterada. O justo, ele vai passar por secas. Nós vamos passar por necessidades. Nós vamos passar por aflições. Talvez abandono. Talvez a saudade. Talvez a distância. Talvez as adversidades. Mas a raiz do justo vai se manter firme. O justo, a Bíblia diz em Salmos 34, 17 e 20, passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. E muitas vezes nós não temos essa convicção. Porque quando vem algum funil de Deus, algum fogo pelo qual temos que passar ao sermos peneirados, o que nós fazemos? Nos desesperamos. Às vezes o primeiro pensamento é o quê? Vou voltar atrás, vou fugir. Esquecemos do objetivo.
Ninguém escapará do sofrimento. Mas o que importa é como nós reagimos diante do sofrimento. E eu confesso para vocês que muitas vezes eu fui reprovada nessa reação. Porque enquanto Deus ele exige de nós perseverança, o nosso sentimento não é de perseverar, é de retroceder, é de desanimar, é de desistir. Mas não importa o que acontece no nosso homem exterior, nós temos que preservar o nosso homem interior. E a falta de raiz é que nos faz secar. De raízes aprofundadas nas águas que vão trazer para nós a nutrição. E para aprofundar-se, você precisa de um lugar com Deus. Nós começamos cultivando raízes profundas, sabe como? Dedicando tempo em oração e leitura da palavra de Deus todos os dias. Não é algo que você faz só quando você vem à igreja no domingo. Não é algo quando você faz quando alguém pede para você fazer. É você querer, desejar fazer isso todos os dias. E se você não tem esse desejo, peça ao Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem dá. Porque se depender da nossa carne, nós não iremos para a presença de Deus mesmo. Nós iremos alimentar a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos. Para encontrar-se com Deus, para que as nossas raízes sejam profundas, nós precisamos encontrar-se regularmente com Deus. E você precisa de um lugar. E olha só lá aquela foto linda que o irmão Neto achou para nós. Muito obrigada, irmão Neto. Você deve subir essa montanha. Porque as árvores, os cedros do Líbano, eles estavam, como eu disse para vocês, em lugares muito altos. E ter uma vida de intimidade com Deus requer renúncia. Requer escalar montanhas. Qual tem sido o lugar da tua montanha? Você pode ser no seu quarto, pode ser... Eu nunca vou esquecer que o pastor Linderson deu um exemplo para nós, como ele foi batizado com o Espírito Santo, que ele foi batizado no banheiro da casa dele, porque era lá que ele se encontrava com Deus pelas madrugadas, na hora que todos os da família dele estavam dormindo, porque ele dividia quarto com o irmão. Então, você imagina, ele tinha um lugar onde ele ia escalar a montanha. Qual o lugar na tua casa que você tem preparado para se encontrar com Deus? Para convidar Ele? Talvez é na tua mesa, da tua cozinha, eu não sei. Mas convide Ele para esse encontro. Deseje esse encontro, marque um horário para se encontrar com Ele. Porque se depender dos nossos afazeres, do nosso schedule corrido, nós vamos deixar esse tempo por último. E quando chega o último, nós estamos tão cansados que a gente diz, amanhã eu dou um tempo para Ele. E eu aprendi também que nós devemos ficar completamente sozinhos e longe desse aparelhinho. Por quê? Porque esse aparelhinho ele não pode te atrapalhar nesse relacionamento com Deus. Nada pode te atrapalhar. Só os filhos, viu, irmã Sara? Porque eles, eu dizia, eles entravam no quarto e eles me viam chorando. E eu, o que você quer? E daí atendia. Porque eles são herança, né? Filhos não atrapalham. Filhos não podem te atrapalhar de vir na igreja. Filhos não podem te atrapalhar. Você não use-os como desculpas para o teu relacionamento com Deus. Eu vi muitas vezes a minha mãe chorando ajoelhada. Vi muitas vezes a minha mãe trabalhando e nós enchendo a cabeça dela, mas ela tinha um momento de comunhão dela com Deus. Pode ser no seu quarto, na sua cozinha, na mesa da cozinha, eu não sei aonde, mas tenha esse lugar para se encontrar com Deus e não vá desprevenido. Leve Bíblia, leve caderno, leve caneta para você anotar aquilo que Deus vai falar com você. Eu tenho tanto caderninho
caderno escrito, que às vezes eu vou lá olhar e digo, nossa, que pepita é essa aqui? Mas são coisas que o Senhor falou comigo em determinados momentos da minha vida e eu esqueci. E depois nós trazemos a lembrança, aquilo que Deus falou, e isso é tão lindo, é tão profundo. Comece, talvez, lendo a Bíblia no início de um livro da Bíblia, Novo Testamento, leia-o inteiro, leia devagar, leia sistematicamente. Talvez, sabe o que você pode fazer? Buscar versículos relacionados às suas fraquezas e estudá-los. Leia com atenção e peça, convide o Espírito Santo que torne vivo em sua vida aquilo que você lê. Eu aprendi que nós precisamos de tudo isso, não chegamos de qualquer jeito. Nós também precisamos de oração e louvores. Hoje eu vejo que muitas pessoas chegam na presença de Deus apenas pedindo. E não lembram de contar as bênçãos, não lembram de agradecer. Tem momentos que é só adoração mesmo. Tem momentos que nós vamos entrar no nosso quarto e só vamos adorar. Tem momentos que nós vamos entrar no nosso quarto e só vamos gemer. Mas gema na presença de Deus. Porque muitas vezes nós vamos gemer para pessoas. E muitas vezes não somos compreendidos. Podem passar adiante de uma forma mal entendida. E Deus olha para nós, pois é, se você tivesse vindo para a minha presença antes, eu preciso ler a palavra de Deus porque ela é um nutriente para as minhas raízes, para o meu crescimento, para eu ser forte. Eu não sou obrigada a orar. É um privilégio poder orar, porque existia uma época que eram escolhidas pessoas para chegar na presença de Deus. Eles escolhiam a dedo o sumo sacerdote que ia entrar lá no Santo dos Santos. Mas quando Jesus veio ao mundo, quando ele morreu naquela cruz por mim e por você, aquele véu que nos separava foi rasgado. E hoje nós podemos chegar na presença dele. Para aprofundar-se, você vai precisar estar disponível. Colossenses capítulo 2, 6 e 7 diz assim, olha que tremendo esse versículo. E agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé como foram ensinados. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Sabe, Deus sempre está disponível para nós. Mas será que nós estamos disponíveis para ele? Quando Samuel tinha 6 anos de idade, aconteceu um episódio. Vou contar para vocês. O Samuel fazia um teste na escola, chamado Spelling Test, que é todas as sextas-feiras, os professores nessa idade, acho que algum país já está vivendo isso aqui, fazem um ditado de 10 palavras novas para eles. Só que eles precisam estudar essas 10 palavras durante a semana, de segunda a quinta, para chegar na sexta, a professora vai fazer o ditado. E eles vão escrever. Então, durante a semana, eu preparava o Samuel. E eu fazia ele escrever, eu perguntava, eu ditava a palavra e ele escrevia. E ele tirava notas muito boas. Mas, de repente, o Samuel começou a tirar 0, só nota ruim. Ele acertava das 10, 2, e a professora me ligou. E-mail ainda não era... Ela me ligou reclamando, olha, não sei o que está acontecendo com o Jadiel. Com o Jadiel não, com o Samuel. Gente, pensa numa mãe braba. E eu cheguei nele assim, Samuel, o que você está fazendo que você não está estudando, guri? Olha aqui, a tua professora me ligou e passei um sabão nele. Ele me olhou bem tranquilinho, colocou a mãozinha na cintura e disse assim, também, o que eu posso fazer se você não está mais disponível para me ajudar? Gente, eu disse assim, como assim não estou mais disponível, Samuel? Quando que você sentou comigo para nós estudarmos juntos? Eu fiquei tão envergonhada, eu disse, Samuel, mas a mãe anda tão ocupada. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Nós andamos tão ocupados. Ele está
nos esperando para um encontro. Disponibilidade é uma palavra que se usa em muitos contextos. Nós usamos, às vezes, para saber se o médico está disponível em tal dia, se uma cadeira de um restaurante vai estar disponível para nós se sentar. Nós verificamos se certo produto está disponível para pronta entrega. Então, nós vamos tratando de temas práticos e nós entendemos mais ou menos que a disponibilidade está diretamente relacionada com certo estado das coisas que nos permite seu usufruto. Assim, nós vamos usar a vaga do médico, se estiver disponível, e tantas coisas. Mas antes de nós nos tornarmos disponíveis, nós precisamos ver a tamanha disponibilidade que Deus nos mostrou ao esvaziar-se, ao encarnar-se, ao viver e morrer entre nós, ao ressuscitar e enviar seu Espírito para que ele nos conduza até a verdade que nos liberta. Quanto você está disponível para Deus? E para aprofundar-se, nós vamos precisar permitir que Jesus habite em nosso coração e confiar nele. Efésios 3:17 diz assim: e oro para que Cristo habite em seus corações à medida que confiarem nele e que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. Confiar em Deus. Mas quantas vezes nós somos tentados a reclamar? Quantas vezes nós somos tentados a ficar brabos com alguém? Quantas vezes nós somos tentados a desejar o que é errado? Quantas vezes nós somos tentados a fugir de certas situações? E vamos permitindo que o inimigo jogue joio em nosso coração. De repente não é Jesus mais que passa a habitar, parece que ele tem que dividir o lugar com sementes daninhas. O inimigo sempre vai levantar joio para plantar no nosso coração. Mas a Bíblia diz assim, ó, que se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Olha só, as ervas daninhas, elas são espécies que se aproveitam das outras. Você não precisa plantar uma erva daninha, ela nasce por si só. E como que as ervas daninhas agem? Elas se alojam em outras espécies e roubam suas proteínas e acabam prejudicando o seu crescimento. E muitas vezes essas ervas daninhas tiram a beleza de uma planta saudável. Então, é necessário que nós venhamos vigiar, e vigiar muito, porque as árvores saudáveis, elas podem se tornar improdutivas por causa das ervas daninhas. Comece, então, cultivando o quê? As suas raízes profundas, dedicando tempo para a oração, dedicando tempo para a leitura da palavra de Deus e também pedindo ao Espírito Santo de Deus para mostrar, para revelar o que está no teu coração. Eu ouvi uma frase um dia, eu achei até interessante, que ela disse assim, que nós não temos que... Eu concordei e não concordei, mas eu não vou dizer o porquê eu não concordei em outro sentido. Mas ela falou assim, ó, que nós não temos que pedir para Deus revelar o coração dele para nós. Mas aí tem um versículo que fala que Deus ele tem os seus segredos, e eu tenho vontade de descobrir. E a gente descobre como? Né? Então, por isso que eu digo. Ela disse assim, nós temos que pedir para ele revelar o nosso coração. Então, eu diria que nós temos que pedir para revelar os dois. Mas, principalmente, o nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração alimenta raízes, muitas vezes, de amargura. O nosso coração, ele é, como o pastor diz, Eliseu, safadinho. Então, nós temos que vigiar e cultivar, pedir para Deus guardar o nosso coração, blindar o nosso coração, mas ao mesmo tempo fazer a oração de Davi. Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim um caminho mau. E me leva pelos caminhos eternos, os caminhos certos. E agora, deixa eu ver que hora é agora.
mais um pouco. Hoje é um pouquinho mais extensa do que a outra. Então, nós vamos se aprofundar em Deus. Agora, no lugar de nós sermos cedros, muitas vezes nós estamos construindo altares para outros deuses. O povo de Israel tinha esse costume de, nas montanhas, eles construírem altares a Baal, a outros deuses. E Deus, ele foi muito duro, muito claro, quando ele chamou a atenção deles, lá no capítulo 12 de Deuteronômio. Deus disse assim que quando eles chegassem na terra prometida, não eram para eles se misturar com os outros povos, e era para eles destruírem por completo todos os altares construídos a outros deuses, que não era para eles deixar nenhum rastro. Só que daí tem uma passagem na Bíblia que me chama a atenção, que foi o nosso querido Gideão. O pai de Gideão, ele construiu um altar a outros deuses. E eu acho tão bonito, porque Deus chama Gideão e disse assim, olha, toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. E construa lá um altar dedicado ao Senhor e sacrifique o boi como oferta queimada ao Senhor. Na vida do crente, um ídolo é tudo que ocupa o primeiro lugar na sua vida. É tudo que ocupa o primeiro lugar no seu coração, no seu tempo e na sua vontade. Então, se você quiser ser produtivo nas áreas da sua vida estabelecidas por Deus, nós vamos ter que destruir os altares que nós muitas vezes construímos. Existe aí algum altar que você tem construído, onde é para estar um cedro forte, plantado? E nós não podemos ser como a erva do campo. As suas raízes não são profundas e essas ervas, elas não subsistem, elas morrem. Que nós possamos nesta noite pedir ao Senhor para que Ele nos ajude a aceitar o domínio total dEle das nossas vidas. E nós temos que renunciar muitas vezes a atitudes, porque os maus hábitos, eles só são substituídos pelos bons. Muitas vezes, talvez você está pedindo aí a Deus para te libertar de vícios, de maus hábitos, mas existe algo que você precisa fazer, substituí-los. Vamos ser árvores plantadas no jardim de Deus, e não erva. Vamos fazer uma limpeza profunda nesse jardim, tirando as ervas daninhas, tirando as tralhas, se desfazendo do que está morto. Perdoe as pessoas que te feriram. Pare de ficar alimentando a mágoa. Pare de guardar o que está podre. Livre-se desse lixo. Sabe, nós moramos num edifício ali em Summerville, onde meu marido é o superintendente. E aconteceu algo muito sério uma vez ali. Um apartamento 101 estava fedendo muito. E aquele cheiro começou a sair pela porta e impregnar o lobby do prédio. E os moradores vieram até o meu marido e disseram assim, olha, nós acho que tem uma pessoa morta dentro desse apartamento. E o Jardel chamou a polícia, né? Porque o Jardel disse, poxa, eu entro lá e tem um morto, né? Vou ir com a polícia. Chamou a polícia, disse, olha, tem um cheiro aqui já por alguns dias. E o policial disse, não, vamos lá, entra. Quando eles abriram a porta do apartamento, não era uma pessoa morta, era lixo de muitos dias. Muitas vezes nós estamos acumulando lixos dentro do nosso coração. Ah, choramando igama, choramai. E muitas vezes nós mostramos na nossa fisionomia com tristeza, se desolando de pessoas, se distanciando, culpando pessoas. Mas que nós possamos pedir para o Senhor nesta noite, Pai, eu quero que esse lixo seja tirado do meu coração. Eu vou fazer uma limpeza. Eu quero ser forte e permanente como os cedros do Líbano. Eu quero frutificar, eu quero florescer, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Uma vez Deus falou algo para mim.
Deus disse assim: Ana, você está segurando coisas que, se simplesmente você abrisse mão delas, daria espaço para o novo de mim na tua vida. E então, Ele poderia me promover a um lugar que Ele tem para mim. Mas muitas vezes nós não somos promovidos porque nós estamos segurando firmes ao passado. Segurando lixos dentro do nosso coração. E quanto as nossas raízes forem mais profundas, você pode se preparar para as bênçãos de Deus. Porque além de você crescer forte, você vai exalar perfume como essa árvore. E você vai ter grande utilidade para Deus. Não só a tua vida será cheia e rica, mas os dos teus irmãos também, porque as bênçãos vão respingar neles. E agora eu já prometo que eu estou encerrando. Os cedros que são cortados lá no Líbano, eles precisavam passar por um processo. Para uma árvore ceder sua madeira, ela tem que ser cortada. Tem que ser morta. Nós temos que morrer para nascer. Para subir, tem que descer. Então, quando a madeira é cortada, a madeira é forte e reta. E a madeira do cedro dura muito tempo e não quebra nem apodrece facilmente. Então, todo cedro, quando ele é cortado, ele não é cortado apenas para morrer e ser esquecido. Ele é cortado porque tem uma utilidade. Aliás, diversas utilidades. O povo de Israel, eles usavam a madeira do cedro para fazer navios, para fazer edifícios, para fazer móveis, caixões. E o rei Davi, já foi falado aqui no início dessa noite, e seu filho Salomão, eles importaram o cedro para construir seus palácios e também o templo em Jerusalém. Por quê? Porque o templo todo foi revestido de cedro. Mas sabe o que eu descobri? Que após esses cedros serem cortados, eles percorriam um caminho até chegar à sua utilidade. Eles passavam por um vale, pelo mar Mediterrâneo, e andavam mais ou menos 70 quilômetros até Jerusalém. Quais são os caminhos pelos quais você tem passado? Qual é o processo que Deus tem usado? Talvez aos teus olhos é um processo doloroso. Você pode dizer: o quê, Deus? Mais uma vez o Senhor permite isso acontecer comigo? Senhor, eu tenho que passar por isso de novo. Eu estou passando por essa dor, por essa tempestade, mas a verdade é que para a sua utilidade, que é individual diante de Deus, existe um processo. E eu aprendi que quanto maior a dor, maior é o que Deus pode fazer através da nossa vida. Por quê? Porque quanto é maior a dor, mais Deus nos despira. Despira, eu não estou conseguindo dizer, despe do nosso eu. Morrer em Cristo é um versículo tão bonito, né? Aquele versículo que diz assim, que agora nós estamos mortos em Cristo. Mas uma pessoa morta, ela não tem mais poder sobre si. E eu aprendi que Deus está fazendo isso comigo. Ele está me levando a morrer totalmente, um pouquinho cada dia. E isso dói. Mas é necessário se nós quisermos chegar diante de Deus um dia. O percurso do caminho que é longo e não é fácil, mas é tudo para que nós sejamos aprovados. E como se não bastasse antes de chegar no destino. Olha que interessante isso aqui, gente. A madeira tinha que ser aplainada, porque na construção do templo lá não podia ter barulho. Não podia ter barulho de martelo. Não podia ter barulho de ferro. Não podia ter barulho de serradeira. Leem em 1 Reis, capítulo 6. Vocês vão descobrir isso na casa de vocês para vocês verem que eu não estou mentindo. E como se não bastasse isso, não podia ter barulho. E nós estamos servindo a Deus. Ele está nos preparando e nos equipando para o seu serviço.
para quando nós chegarmos no destino, nós não fazermos barulho. Apenas glorificá-lo. Apenas ter a presença da sua glória, como ele se manifestou naquele templo. Salomão, ele construiu o templo para a honra de Deus. Vocês viram a utilidade dos cedros? Não foi simplesmente para cobrir as paredes de dentro do templo, mas foi para honrar a Deus, porque lá tudo tinha que ser melhor, do melhor e perfeito. Aqueles cedros, eles estavam revestindo aquele templo. Eu não sei qual será a tua utilidade na obra de Deus, mas o propósito tem que ser honrar a Deus. O templo é chamado de a casa do Senhor, porque ele foi modelado, ele foi dirigido por Deus, foi dedicado e consagrado a Deus. Para quê? Para a sua honra, para ser empregado em seu serviço. Era tão de Deus aquele templo. Por quê? Porque foi naquele templo que ele manifestou a sua glória. 1 Coríntios 13:16 diz: vocês não compreendem que todos juntos são a casa de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês, em sua casa? Se alguém desonrar e estragar a casa de Deus, Deus o destruirá, porque a casa de Deus é santa e limpa e vocês são a sua casa. Eu e você somos a casa de Deus, a morada de Deus. Eu não sei se você ainda é o cedro que está sendo plantado, que está crescendo. Eu não sei se você já foi arrancado e já está sendo levado no processo do caminho para a sua utilidade, mas saiba que o propósito é honrar a Deus. Qual é a intenção da obra de Deus? Qual é a intenção do que você faz? Por que você faz o que você faz? Por que você faz? Porque você pratica porque você é justo, ou porque você quer agradar a Deus. Você faz o que faz porque você quer ser admirado pelos homens, por motivos egoístas, ou porque você quer honrar a Deus, porque você ama a Deus. Ninguém trabalha para Deus sem ter os olhos dele sobre si. E nessa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós que ele sabe, ele conhece as nossas obras, ele sabe para que utilidade fomos construídos. Cada cedro tem a sua utilidade e que nós aprendamos isso. Deus deve ser glorificado. E todo artista tem o seu ofício designado. E eu quero convidar você agora a colocar-se em pé. O cedro do Líbano, eles são considerados de forma especial como as árvores do Senhor. As árvores do Senhor são bem regadas, elas crescem e ficam fortes. O mesmo acontece com os cedros do Líbano. Por quê? Porque é Deus que plantou. Deus que te plantou. Você tem dono. Você não está esquecido. Você é essa árvore de Deus plantada para um propósito. Para ser casa de Deus, para que Ele venha sobre você e manifeste a sua glória. Será que Deus tem assumido residência em nossa casa? Será que podemos dizer como Salomão: vem mesmo, Senhor, é a tua própria casa, totalmente tua, construí para ti, a mobilei para ti, é tua para sempre, um lugar estabelecido para que tu habites para sempre. Querido Deus, aqui nós estamos na tua presença, Pai. Eu sei que tu falaste conosco. Pai, eu desconheço as ervas daninhas que podem estar, Senhor, nascendo aí ao redor desses cedros do Senhor. Mas nós queremos pedir que o Senhor venha remover essas ervas daninhas, todo espírito de tristeza,
todo espírito de desânimo, todo espírito de mágoa, de falta de perdão, nós pedimos pelo poder do nome de Jesus, venha e remova. Senhor, nós queremos ser cedros plantados na casa do Senhor, queremos ser fortes, nós queremos ser permanentes, constantes, diante das tempestades, diante das lutas. Não deixe os meus irmãos desanimarem, não deixe eles retrocederem. Senhor, venha ajudá-los. Se existe alguém aqui que está nesse processo, Senhor, de caminho à utilidade que o Senhor deseja, de glorificar o Teu nome através de ser casa do Senhor, e estão passando por lutas, por dificuldades, e tem, Senhor, talvez derramado lágrimas, chorado, sozinho, sem ninguém imaginar qual é a sua dor, eu peço nessa noite, vem no nome de Jesus e derrama bálsamo, derrama alegria, derrama força. Vem com as tuas águas, com os teus nutrientes desta noite, vem limpando, vem fortalecendo e vem dando a convicção a cada um de nós de que nós somos a tua casa. Nós queremos manifestar a tua glória. Mova, as tuas águas vêm fluindo. Ajuda-nos a aprofundarmos as nossas raízes de comunhão, de intimidade contigo, para que nós venhamos a vencer o deserto da vida, o processo, e sermos aprovados. É o que eu te peço no nome de Jesus, Senhor, e te damos graças por tudo, ó Pai. Amém. Te louvarei. A paz, meus irmãos. Esse é um vídeo instrutivo de como dizimar e ofertar gratuitamente usando o aplicativo Zelle. Vários bancos já usam o Zelle dentro do seu próprio aplicativo para transferências de dinheiro. Mas, se o seu banco não usa Zelle, você pode baixar o aplicativo gratuitamente na sua loja de app para Android ou iOS e transferir do mesmo jeito. É bem simples realizar a transferência via Zelle. Primeiro, você deve abrir o aplicativo do seu banco. No nosso caso, nós estamos usando aqui o aplicativo do Bank of America. Em seguida, você deve procurar no aplicativo o ícone do Transfer Zelle. No nosso caso, está aqui na parte inferior da tela, e tocar nesse ícone. Logo em seguida, você vai tocar em Send, e então você terá que inserir os dados da igreja. Bom, para fazer essa transferência, basta você inserir o número de telefone que está vinculado à conta da igreja. No nosso caso, o número é o 617-543-6073. E em seguida, você clica em Send Money. Bom, agora você vai poder conferir o número de telefone que você digitou e logo abaixo o nome da nossa igreja. Bom, está tudo certo. Agora você insere o valor que você quer enviar como dízimo e como oferta. Logo depois, você clica em continuar. Aqui nós temos todas as informações da sua transferência, o valor, o número do telefone e o nome da nossa igreja. Na parte inferior aqui da tela, você pode tocar em Send. Pois bem, é isso daí. Já está tudo certo. Você já enviou o seu dízimo e a sua oferta e cumpriu o seu papel de ser fiel a Deus em todas as circunstâncias.